Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje reunidos, então, para a nossa reunião de meio de fim de semana. Então, todos sejam muito bem-vindos aqui para a nossa programação de hoje. Como de costume, nós vamos iniciar entoando um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová. Aqueles que puderem, por favor, possam pôr-se de pé. E o cântico, de número 153, tem o seguinte tema: Jeová me dá coragem. Vamos cantar todos juntos e logo após o irmão Walter vai fazer a oração inicial para nós. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a programação da nossa reunião dessa semana. Está uma programação bem interessante.
Talvez até quando você estava preparando, você pensou, puxa, como será que essas partes vão ser apresentadas? E eu fiquei bem nessa expectativa também. Até algumas partes, além do estudo bíblico, elas vão ser feitas com materiais que a organização normalmente prepara para as crianças, e essas partes também estão bem interessantes. Vamos ver então como que elas serão. Também nessa semana nós estamos vendo os capítulos 17 a 20 de Isaías, e nós vamos ver um tesouro bem interessante, bem atual, considerado então com base no capítulo de número 17. Mas vamos começar aqui então a sessão Tesouros da Palavra de Deus. Convidamos que nosso irmão Oswaldo Messias, aqui para a tribuna, ele vai falar para nós sobre o seguinte tema: a recompensa dos que nos saqueiam. Vamos dar atenção aqui para o nosso irmão Messias. A palavra ou o termo saquear é definido como uma ação condenada porque envolve apropriação indevida de bens alheios e também envolve a violência contra terceiros. Então, isso abrange a palavra ou termo saquear. E isso ocorre muitas vezes durante períodos de guerra, ou talvez desastres naturais, conflitos, desastres rodoviários, onde cargas ficam sem proteção. Então, o saque é comum hoje em todo o mundo. E o mundo inteiro enfrenta também muitos tumultos, divisões, violência, por causa de questões políticas, e também os saques se tornaram comuns por conta disso. Por isso a Bíblia compara toda a situação da humanidade no mundo inteiro como um mar revolto, um mar bastante agitado e que não tem paz. Está sempre agitado, lançando algas, lodos. Isso foi bem descrito pelo profeta Isaías no capítulo 17. E ali, em Isaías capítulo 17, e no versículo 12, ele descreveu bem essa situação, dizendo assim: ouçam, há muitos povos em comoção, eles estão agitados como os mares, há um tumulto de nações, seu barulho é como o estrondo de fortes águas. Então, é uma descrição da situação da humanidade hoje. E no capítulo 57, 20, ele fala que os maus são como o mar agitado que não tem calma. Em contraste com esse mundo violento, agitado, como o mar, cheio de saques, o povo de Jeová, povo do grande Deus Todo-Poderoso Jeová, continua unido, vivendo em paz, em harmonia, em alegria, em todo o mundo. Não importa a raça, a posição da pessoa, a condição. Agora, por que isso? Por que acontece esse inverso? Por que o povo de Jeová vive em união, em paz, em todo o mundo, ao contrário do velho sistema de coisas? Isso acontece porque o povo de Deus não considera nenhuma parte do mundo de Satanás, o diabo, melhor que a outra. O mundo inteiro está comprometido,
sob o governante desse mundo, que é Satanás, o diabo. E nós somos neutros com respeito a todos os assuntos do mundo, principalmente assuntos políticos do mundo, porque seguimos a ordem do nosso líder, Cristo Jesus. E visto que o mundo de Satanás está agitado e cada vez mais está chegando ao seu fim desastroso, está como que agonizando, né, nos minutos finais da sua existência, nós sabemos que vai ficar cada vez mais difícil para o povo de Jeová manter a neutralidade cristã. A situação política de um país pode estar calma, mas pode mudar bruscamente, de repente, da noite para o dia, trazendo situações que com certeza testarão a neutralidade dos cristãos, como foi predito por Jesus. No livro de João, o Evangelho de João, que eu convido a todos a acompanharem, se possível, no capítulo 15, e versículos 18 e 19, Jesus disse o seguinte: se o mundo os odeia, vocês sabem que odiou a mim antes de odiar vocês. Se vocês fizessem parte do mundo, o mundo os amaria por pertencerem a ele. Agora, visto que vocês não fazem parte do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, Jesus falou de forma franca e clara que ele não fazia parte do mundo, e quem decide ser cristão ou seguir o seu mestre Cristo Jesus também não pode fazer parte do mundo. Então, quando surge uma situação de teste de nossa lealdade cristã, nós precisamos lembrar de princípios e de ordens como esta aqui dada por Jesus em João capítulo 15 e versículos 18 e 19. Na nossa apostila, nós temos uma gravura que mostra alguém passando por um teste. Nós temos um irmão na prisão, sendo também vigiado por um policial lá na prisão. Esse irmão, sabendo dessas ordens, desses pontos de vista da Bíblia e da vontade de Jeová, ele se preparou muito. Estudou, analisou, se preparou, não deixou para a última hora, e agora, na prisão, ele está orando para relembrar esses princípios. É o que mostrou aí a gravura. E visto que as coisas podem mudar de repente, não é? Então, é preciso estarmos preparados e nos preocupar com situações porque acontecem. Nos dias do apóstolo Paulo, ele estava lá em Icônio, junto com Bernabé, e eles foram considerados deuses e queriam oferecer sacrifícios para eles, dizendo: os deuses deixaram os céus e desceram para a terra. Eles tiveram que rasgar as roupas e dizer: nós não somos deuses, nós somos pessoas, somos humanos. Isso aconteceu de manhã. Eles foram considerados deuses por causa de um milagre que Paulo efetuou. Passou o meio-dia. Na parte da tarde, chegaram alguns judeus inimigos, opositores, e convenceram as multidões, que de manhã consideravam Paulo e Barnabé como deuses, a espancar Paulo e Barnabé, e julgaram que eles estavam mortos. Então, de manhã era uma situação, de tarde era outra. Hoje, de noite, pode ser uma situação, amanhã ser outra.
principalmente na questão da neutralidade. Assim como Deus promete recompensar todos os servos, todas as pessoas que fazem a sua vontade e continuam leais, na justiça dele, na justiça de Jeová, Jeová recompensará também, só que de forma adversa, aqueles que saqueiam o povo dele e o tratam de maneira dura e desrespeitosa, como descrito aqui em Isaías 17 e nos versículos 13 e 14. Isaías 17, 13 e 14. As nações farão um barulho como o estrondo de muitas águas. Ele as censurará e elas fugirão para longe. Serão espalhadas como a palha levada pelo vento nos montes, como plantas secas levadas pelo vendaval. Ao anoitecer, há um pavor. Antes do amanhecer, elas não existem mais. Essa é a recompensa dos que nos saqueiam e a porção que levam embora os nossos bens. Então, o amanhã em que as tribulações do povo de Jeová terminarão, aproxima-se rapidamente. E como diz o Salmo 37 e 34, quando os maus forem eliminados, você verá isso. Muito obrigado, irmão Messias, por nos explicar de uma maneira tão agradável a recompensa diversa que os que maltratam o povo de Deus receberão. Agora, aqui para as joias espirituais, nosso irmão Emerson vai conduzir essa parte para nós. Vamos ler Isaías, capítulo 20, versículo 2. Quem gostaria de ler para nós? A irmã Fiamma, por favor. Naquele tempo, Jeová disse por meio de Isaías, filho de Amós: Vá, tire o pano de saco dos seus quadris e tire as sandálias dos seus pés. Ele fez isso e passou a andar nu e descalço. Obrigado. Pergunta interessante para entendermos esse versículo. Será que Isaías realmente andou totalmente nu por 3 anos? Irmã Vanessa? A referência explica que pode ser que Isaías tenha tirado apenas a roupa de cima e andado pouco vestido. Excelente, muito bom. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Rayane. Achei interessante o capítulo 17, o versículo 10, onde mostra o perigo de negligenciarmos o nosso relacionamento com Jeová. A gente sabe que se esquecer de Jeová não acontece de uma hora para outra. Geralmente é aos poucos, quando deixamos de fazer nosso estudo pessoal, quando não oramos mais com tanta frequência, ou quando não levamos mais em conta, o ponto de vista de Jeová na tomada das nossas decisões. Então, esse versículo é um alerta carinhoso, que me motiva a sempre avaliar e fazer os ajustes necessários para manter minha rotina espiritual regular e não negligenciar aquilo que é mais importante, que é a minha amizade com Jeová. Obrigado. Lá atrás, a irmã Thaisa. No capítulo 7, versículo 10, eu pude meditar um pouco na descrição de Jeová ser uma rocha. Quem já teve a oportunidade de entrar em uma rocha sabe que lá a gente não sente frio, não sente calor, não vê o sol, nem ouve a chuva. A gente não é impactado por nada que esteja acontecendo do lado de fora. E Jeová ser chamado de rocha nos garante que, independente do que estiver acontecendo lá fora, Ele é o nosso lugar de segurança, proteção, garantia e refúgio. Obrigado. Bom, Rafael. Eu aprendi do exemplo de perseverança de Isaías, porque ele ficou 3 anos em uma designação muito difícil. Ele andava como quinu.
Então isso deve ter impactado a forma como as pessoas ao redor dele olhavam para ele, talvez gerava vergonha dessas pessoas, até da sua própria família, quem sabe. Ainda assim, Isaías manteve a sua perseverança e fez parte do propósito de Jeová. É um excelente exemplo para imitarmos. Ótimo. O irmão Vitor Hugo. No 18:5, a parte B fala que as gavinhas serão podadas e removidas. Numa plantação de uva, as gavinhas são aquelas partes que crescem na planta que parecem uma mola, parecem um caracol. Elas precisam ser removidas porque, caso elas se entrelacem no ramo da fruta, do galho, ela vai se autoestrangular. Algo natural da planta, ao mesmo tempo, pode ser fatal. E, às vezes, podemos ter um ponto de vista errado das orientações da organização que podem nos fazer ficar fracos na fé. E se não removermos a nossa gavinha, por assim dizer, esses pensamentos que nós mesmos criamos serão pontapé para algo muito pior. Então é mais sábio remover ou podarmos regularmente a gente. Obrigado. O irmão Rodrigo. Eu tirei proveito aqui do capítulo 17, falando sobre a proclamação contra a Damasco, né? Embora muitos israelitas não escutaram aquilo que foi dito, alguns olharam e escutaram. Lá no versículo 7 e 8, fala que não olharam para os altares que foram feitos das suas mãos e voltaram a favor de Jeová. O que eu tiro de proveito é que talvez nós não podemos pensar que toda denominação religiosa que não está salva, né? Que a pessoa não tem mais salvação ou a pessoa não tem jeito. Não, as coisas mudam. Então as pessoas podem olhar para si mesmo e ver que realmente tem que mudar o seu proceder. Ótimo, muito bem. Lá atrás, o irmão Marinho. Essa mensagem nos ensina que Jeová pode usar meios incomuns para comunicar sua vontade, né? E que a fé verdadeira exige obediência, mesmo quando é desconfortável ou incompreendida. Muito bom. A irmã Dilce. O capítulo 19, o versículo 22, ali diz que Jeová golpeará e curará os egípcios. Então eu pesquisei porque diz que Jeová vai golpear e vai curar os egípcios. E nós sabemos que no passado o povo egípcio maltratou muitos israelitas. E achei interessante que as nossas publicações explicam muito bem que nesse texto aqui o Egito é comparado às nações do mundo de Satanás. E os egípcios, então, são os membros das nações, que alguns são golpeados, né, por estarem do lado de Satanás, mas também alguns Jeová tem atraído para a verdade. Então, nesse sentido, Jeová está curando alguns egípcios que estão se achegando a ele. Muito bom. Bom, Luiz Paulo. No capítulo 20, os versículos 5 e 6, alguns que confiavam em reis poderosos da época se perguntaram: como escaparemos agora, quando viesse o dia de julgamento de Jeová? Então eu fiquei pensando, será que eu estou confiando em algo que lá no futuro vai me fazer perguntar isso? Como que eu vou escapar agora? À medida que a gente procura bens materiais ou posição social, isso não vai nos proteger e nem vai nos dar a garantia de salvação. Mas à medida que a gente confia em Jeová e faz o nosso melhor em servir a Ele, é certeza que, independente da situação que a gente passa, a gente nunca vai se perguntar como a gente vai escapar, porque a gente vai ter certeza da salvação por parte de Jeová. Muito bom. A irmã Roberta. No 17, o 9 e o 10, descreve cidades abandonadas, campos desolados, tudo como consequência, né? Pelo povo ter esquecido de Jeová.
ter deixado de confiar em Jeová. Então, a gente aprende nesse relato que quando deixamos de confiar em Jeová e passamos a confiar em coisas visíveis como dinheiro, trabalho e até a nossa capacidade pessoal, até o que parece dar certo, com o tempo vai perdendo o sentido e a durabilidade. Ótimo alerta, muito bem. Irmã Luzia. Eu gostei, assim, no 20, versículo 3, que Jeová estava atento a Isaías na questão de aceitar aquela designação. E o próprio Jeová falou assim, Isaías aceitou. Isaías fez por 3 anos. Então, mostrando assim que Jeová também está atento a cada decisão que eu tomar na minha vida com relação às coisas espirituais. Ótimo. O irmão Trevisan. O 17:4 fala sobre Jeová fazendo um pronunciamento sobre o seu povo ali dedicado, Jacó. Fala que a sua glória diminuiria e seu corpo definharia. Isso aconteceria porque eles estavam fazendo aliança, se juntando contra Damasco ali, uma nação que Jeová não queria que eles se envolvessem, estavam misturando as coisas, Isso é uma excelente lição para nós, que Jeová ele é um Deus que exige devoção exclusiva, Não quer que a gente se misture com as coisas do mundo, E um alerta para nós ficar atento a isso, porque Jeová está de olho, E Jeová vai exigir de nós, uma ação para que a gente evite fazer esse tipo de coisa. Ótimo. Bom, David, mais um comentário, por favor. No 17:17 mostra que até uma exortação, a buscar Jeová em épocas de dificuldades, E Jeová até usa situações difíceis para atrair as pessoas mesmo para Ele, No meu caso, me ajudou a ver que as provações até de uma maneira diferente, A ver não como um castigo, mas uma oportunidade para me aproximar ainda mais de Jeová. Excelente. Irmãos, ótimos comentários, parabéns, viu? E agradecemos também, irmão Emerson, pela sua excelente condução aqui dessa parte. Agora nós convidamos aqui à tribuna nosso irmão Felipe. Então, enquanto ele vem aqui, se vocês puderem abrir suas Bíblias, no capítulo 19 de Isaías, ele vai ler para nós os versículos 1 até o 12. Então, vamos dar atenção a essa leitura. Proclamação contra o Egito. Vejam, Jeová está cavalgando numa nuvem veloz e está entrando no Egito. Os deuses do Egito, que nada valem, tremerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no seu íntimo. Vou instigar egípcios contra egípcios, e eles lutarão um contra o outro, cada um contra o seu irmão e contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito ficará desnorteado no seu íntimo, e confundirei os seus planos. Eles recorrerão aos seus deuses que nada valem, aos encantadores, aos que invocam espíritos e aos adivinhos. Vou entregar o Egito ao Senhor cruel, e um rei piedoso dominará sobre eles. Diz o verdadeiro Senhor, Jeová dos exércitos. A água do mar secará, e o rio ficará árido e seco. Os rios vão cheirar mal. Os canais do Nilo do Egito ficarão rasos e áridos. As canas e os juncos apodrecerão. As plantas ao longo do rio Nilo, na desembocadura do rio, se secarão. E toda a terra semeada ao longo do Nilo se secará. Tudo será levado pelo vento, e não existirá mais. E os pescadores ficarão de luto. Os que lançam anzóis no Nilo lamentarão, e os que estendem suas redes nas águas se tornarão poucos. Os que trabalham com linho penteado e os que tecem panos brancos serão envergonhados. Seus tecelões ficarão arrasados. Todos os trabalhadores contratados ficarão aflitos. Os príncipes de Zoan são tolos. Os conselheiros mais sábios de Faraó dão conselhos insensatos. Como vocês podem dizer a Faraó: sou descendente de sábios, descendente de antigos reis? Então, onde estão os seus sábios? Caso eles saibam, que lhe digam o que Jeová dos exércitos
decidiu a respeito do Egito. Muito obrigado, Felipe. Gostamos muito da sua leitura e essa proclamação aqui contra o Egito, né, foi muito bem narrada, bem lida aqui por você. E aqui, olhando na lição 11 da brochura Melhore, aqui tem alguns pontos que a gente viu que você aplicou muito bem na sua leitura, quando fala assim sobre empolgar-se com o assunto. Então, a empolgação, né, que você leu, deu sim para ver que você estava bem familiarizado com o trecho que você estava lendo. E isso até ajudou, ao que a brochura também fala, a dar vida à sua apresentação. Então, não ficou uma leitura monótona, né? Isso foi muito boa. Parabéns, que Jeová continue abençoando o seu progresso. Agora, nós vamos, então, iniciar a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Então, convidamos aqui nossas irmãs Ágata e Celina. Então, aqui, na parte 4, então, iniciando conversas, elas vão, então, falar de casa em casa e vão falar sobre uma das verdades do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. Vamos dar atenção a elas. Tá bom, meu bem. Eu vou preparar o jantar para mais tarde um pouco e espero para a gente jantar junto. Agora eu vou atender uma moça que está aqui no portão. Olá, tudo bem? Tudo bem. E ainda tem uns minutinhos antes da janta? Ah, sim. Meu esposo só vai chegar mais tarde um pouquinho, então pode falar. Ai, que bom. Muito prazer. Eu me chamo Ágata. E a senhora? Celina. Celina, que bom te conhecer, Celina. Hoje o objetivo da minha visita é exatamente saber como os nossos vizinhos estão. Eu moro aqui pertinho também, no outro bairro. Pelo que eu percebi, falando ao telefone, a senhora é casada. Ah, sim, há 47 anos. Puxa, 47 anos? Que coisa boa. Tem filhos? Tenho 2 adultos já e tenho um netinho de 8 anos. Que coisa boa, que família linda. Parabéns, isso é muito bom. Hoje em dia, dona Celina, a senhora falou 47 anos de casada, eu fiquei surpresa, porque hoje em dia é difícil a gente encontrar um casamento que dura tanto tempo e que é feliz. Na opinião da senhora, a senhora acha que existe um segredo para ter um casamento feliz? Eu acho que é o amor, o compromisso, né, um com o outro. Muito bom. Muito obrigada pela opinião da senhora. A senhora sabe que isso que a senhora disse tem tudo a ver com o pensamento bíblico, que eu me recordei agora. Eu gostaria de compartilhar com a senhora. Eu tenho minha Bíblia comigo aqui no celular. Aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 33, traz algo interessante falando sobre as famílias. Olha só que interessante aqui, eu vou ler para a senhora. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Aqui falou de 2 qualidades, amor e respeito. A senhora acha, dona Celina, que se nos casamentos existirem essas qualidades, amor e respeito, é possível ser feliz e ter um casamento que dure? Ah, com certeza, sim. É mesmo. Então, a senhora concorda com o que a Bíblia ensina. E sabe, dona Celina, esse é só um dos conselhos que a Bíblia nos traz para a gente ter uma família feliz. Eu gostaria de passar outro dia por aqui, esse é meu caminho mesmo, e eu amei conversar com a senhora. De repente eu venho com meu esposo, quem sabe até conheço seu esposo também, e a gente fala de outro ponto que a Bíblia nos ajuda para termos uma família feliz. Pode ser? Ah, pode sim. Excelente. Parabéns, irmãs Ágata, irmã Celina. Foi ótima a demonstração de vocês. E essa brochura Ame as Pessoas, ela é muito boa mesmo, né? Tem esses princípios bíblicos que a gente consegue usar bem na nossa pregação. E aqui na brochura Ame as Pessoas, tinha um ponto que nós vimos aqui que a irmã Ágata aplicou bem, que ela foi bem observadora. Então, ela usou ali uma situação que estava acontecendo e conseguiu ali encaixar um testemunho muito bem aplicado nessa situação. É uma ótima dica, né, para nós também tentarmos fazer na nossa pregação também. Agora aqui para a próxima parte, cultivando interesse de casa em casa. Então vamos ouvir aqui tanto nossa irmã Dora com a irmã Mari, que elas vão então apresentar para nós esse tema. Vamos ver. Oi, Dora, boa noite. Que bom te encontrar em casa. Como que você está, sua família?
Nós estamos bem, graças a Deus. E você? Também estamos bem. Obrigada por perguntar. Dora, eu gosto tanto de conversar com você sobre a Bíblia. Você sempre recebe a gente tão bem. Eu gosto muito de falar sobre Deus e sobre a Bíblia, Marielle. Ai, que bom, Dora. Pode ter certeza que Deus fica muito feliz. É incrível, né, Dora, como que a Bíblia, ela responde todas as nossas dúvidas, nossas perguntas. Né? Ela também dá dica, né, para o nosso dia a dia, como a gente pode ser feliz. Quer ver? Um texto que eu gosto muito, Dora, é esse daqui, ó, 2 Timóteo 3,16, que diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a justiça. Você viu aqui, Dora, mostrou que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Mas, principalmente essa parte aqui, ó, falou que a Bíblia é o quê? É proveitosa. Né? Isso mesmo. Então, a Bíblia, Dora, ela é proveitosa para tudo na nossa vida. Ela dá conselho para a família, para a gente lidar com estresse, ansiedade, trabalho. Mas, principalmente, ela nos ensina sobre Deus. E ela nos dá uma esperança para o futuro. Se você permitir, Dora, eu gostaria de estar vindo aqui semana que vem e a gente conversar mais um pouquinho sobre isso e eu te mostrar a esperança que a Bíblia traz. Então, Mariela, eu gosto muito das nossas conversas, mas eu prefiro que não. Sim. Mas, se você me permitir, eu posso saber o porquê? É porque eu trabalho fora, eu não tenho tempo e eu não estou preparada para um compromisso. Entendi. Não, sem problemas, Dora. Não, fique tranquila. Quando eu estiver passando por aqui e você estiver tranquila, com tempo, a gente conversa um pouquinho, pode ser assim? Tá ótimo. Muito obrigado também, irmã Mari, também a irmã Dora. Excelente apresentação também. A gente estava aqui acompanhando a parte, de repente, né, tivemos aqui uma negativa, né, uma invertida aqui da irmã Dora. E nós vimos, né, como que a Mari se saiu, porque isso pode acontecer mesmo, né, na nossa pregação. E algo que foi muito bom que nós vimos que a Mari fez, que ela não ficou comparando, não ficou insistindo, ela quis saber bondosamente, né, o motivo, mas deu um tempo ali também para a Dora pensar, né? Porque às vezes se fica tentando justificar, ou tentando convencer a pessoa na hora, às vezes a pessoa já pensou para falar aquela informação, então às vezes pode não ser um bom momento, é uma boa situação naquela hora ficar insistindo, né? Então fazer comparação, que é o que diz aqui, né? Mas outra pessoa pode, por que você não? Então não faz muito sentido, né? Tem que dar esse tempo para a pessoa e quando a pessoa quiser ou quando ela permitir, esse interesse ele pode voltar a ser cultivado. Ficou muito bem apresentado, muito obrigado. Agora, convidamos aqui nosso irmão Alex, aqui para a tribuna, e ele vai fazer para nós o discurso. O discurso tem o seguinte tema: Deus quer que oremos a Ele. Então, vamos dar atenção a Ele. Você já se sentiu vontade de conversar com alguém que realmente te entendesse? Alguém que se importasse com o que você sente, escutasse com atenção e não só tenha condições de te ajudar, mas que sempre está ali para te apoiar. E a Bíblia nos mostra que essa pessoa existe, e ela é Jeová. E Ele não só permite que falamos com Ele, Ele quer que oremos a Ele. A oração não pode ser encarada como um costume simples religioso. E ela é uma forma real de nos aproximarmos de Jeová e fortalecer a nossa amizade com Ele. Por isso, é uma oportunidade mais do que especial usar esse presente que Ele nos deu. E Ele nos convida, de uma maneira bem carinhosa, a como usar esse presente. Vamos ver aqui na Bíblia, que fala bem melhor sobre isso, que está aqui em Salmos 62, versículo 8. Salmos 62, versículo 8, que diz: Confiem sempre nele, ó povo, derrame o coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Esse versículo nos ensina que Jeová quer ouvir nossas orações. E a frase que fala no texto, derramar o coração, significa falar de maneira aberta e contando o que realmente sentimos nos nossos momentos de alegria, de tristeza e preocupação. Pois Ele quer se aproximar de nós por meio da oração.
Mas muitas pessoas se perguntam: mas será que Jeová ouve apenas algumas pessoas? Jeová, já sabendo dessas preocupações dos sinceros, deixou registrada a resposta aqui na Bíblia. Vamos ver? Está aqui em Salmos 65, versículo 2. Salmos 65, versículo 2, que diz: Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Perceberam que interessante? No texto vemos: a ti virão pessoas de todo tipo. E outro detalhe: a ti virão. Ninguém queria alguém que não se sinta confortável ou seguro. Nesse caso, virão a Jeová pelo motivo dele ser ouvinte de oração. Isso mostra que Jeová está disposto a ouvir todos que se aproximam dele. E não importa quem somos ou quais problemas enfrentamos, podemos falar com ele sempre em oração. Mesmo assim, muitos de nós lidamos com problemas, ansiedades, preocupações do dia a dia. E às vezes podemos pensar que nossos problemas podem ser grandes ou pequenos demais para falar com Jeová. Mas não é assim que Jeová pensa. Podemos provar que Jeová pensa diferente, como vemos aqui no texto de 1 Pedro 5, versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 7, que diz: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse texto deixa claro que Jeová se importa conosco e ele quer que entregamos a ele todas as nossas preocupações, confiantes de que ele cuide de nós de maneira amorosa. O texto não especificou o limite do tamanho dos problemas, pois lá fala toda a sua ansiedade. E se algo te afeta, leva a Jeová em oração. Além de nos trazer alívio, a oração fortalece nossa amizade com Jeová. E quando oramos com frequência, aprendemos a confiar mais nele e tomamos decisões melhores e conseguimos manter a calma, mesmo lidando com as dificuldades. A oração nos lembra que nunca estaremos sozinhos. Portanto, o tema de hoje nos ensina algo muito importante, que Deus quer ouvir nossas orações. E Ele nos convida a confiar e falar com sinceridade e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. E que todos nós valorizemos esse presente e façamos da nossa oração uma parte constante da nossa vida. Muito obrigado também, Alex. Excelente participação. Muito bem explicado esse tema, né? Deus quer que oremos a Ele. Foi muito bom. E aqui na brochura Melhor, aqui na lição 8, fala sobre ensinar com ilustrações. E nós vimos, né, que você usou uma ilustração logo no começo, né, quando você falou sobre a gente querer conversar com alguém que realmente nos entenda. E você aplicou muito bem isso para Jeová, que Jeová nos entende. E você fez isso várias vezes durante o discurso. Então, as ilustrações, elas ajudam assim a gente relacionar, né, pontos que nós já conhecemos com algo que nós estamos aprendendo. Então, é algo que pode ser bem útil no nosso ensino, né, no nosso testemunho, nossos estudos, por assim por diante. Obrigado, Alex. Parabéns. Então, agora nós terminamos então aqui a sessão Faça Seu Melhor no Ministério e vamos então passar para a sessão Nossa Vida Cristã. Aqueles que puderem, por favor, se levantar, vamos entoar juntos o cântico de número 148, que tem o seguinte tema: Jeová é o nosso Salvador. Jeová
Esse cântico introduziu muito bem a sessão Nossa Vida Cristã. E vamos ouvir agora nosso irmão Juan falar para nós debaixo do seguinte tema: lembre-se da rocha de sua fortaleza. Quantas vezes você já ouviu Jeová ser comparado a uma rocha? Várias vezes, não é? Na Bíblia, pelo menos 18 vezes, Jeová é mencionado como a rocha. Acompanhe mais uma vez em que Jeová é mencionado assim, aqui em Isaías, capítulo 17, versículo 10, que diz: Pois você se esqueceu do Deus de sua salvação, não se lembrou da rocha de sua fortaleza. É por isso que você cultiva belas plantações e põe nelas a muda de um estranho. Então, mais uma vez, Jeová é mencionado como a rocha de sua fortaleza. E é bem interessante Jeová ser comparado com uma rocha, né? Podemos, por exemplo, fazer 3 comparações que nos ajudam a entender por que Jeová é tão comparado com uma rocha. Por exemplo, uma rocha, durante uma tempestade ou durante um sol bem quente, ela pode oferecer proteção, uma sombra bem fresca ou um abrigo contra uma chuva. Então, da mesma maneira, Jeová é como um refúgio. Quando passamos por dificuldades na vida, Jeová nos protege. Uma segunda maneira, uma rocha não sai do lugar com facilidade, não é verdade? Tem algumas que é praticamente impossível mudar ela de lugar, pelo tamanho e o peso. Da mesma maneira, Jeová é confiável. Jeová não sai do seu lugar, por assim dizer, ele está sempre do nosso lado, disposto a nos ajudar. Uma terceira maneira, uma enorme rocha, ela não muda de lugar. Jeová também é firme, é estável, ele não muda a sua personalidade e seu propósito. Mas pode ser que Jeová, ele permita que passamos por alguma opressão ou um sofrimento. Mas Jeová sempre dá aos amigos dele o que precisam para perseverar. E na Bíblia está repleta de exemplos de como Jeová fez isso com os seus amigos. Você se lembra de Ananias, Misael e Azarias? Com certeza esses amigos de Jeová sentiram mesmo que Jeová foi uma rocha para eles. Vamos assistir ao vídeo? Vamos aprender com os amigos de Jeová, Ananias, Misael e Azarias. E depois nós vamos considerar algumas perguntas juntos. Vamos dar atenção, por favor. Aham! Pessoal, querem ver minha obra de arte? Tadã! São os 3 hebreus na fornalha ardente. Podia ter saído melhor. Essa história é emocionante. Mas como eles foram parar nessa fornalha? Vem comigo que eu vou te mostrar. É uma história muito legal. Ananias, Misael e Azarias eram bem novos quando foram levados para a Babilônia. Daniel estava lá também. As pessoas lá não eram amigas de Jeová, e elas queriam que eles fossem iguais a elas. Até deram nomes babilônicos para eles: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E comida que Jeová disse que não era para comer. Mas junto com Daniel, eles obedeceram a Jeová, porque eles eram amigos dele. Daí um dia, o rei de Babilônia disse que todo mundo tinha que se curvar e adorar uma estátua. E quem não fizesse isso, ia ser jogado numa fornalha ardente. Será que os 3 hebreus iam desobedecer a Jeová para agradar o rei e as pessoas ali? Claro que não! Eles sabiam que só Jeová devia ser adorado. Eles já tinham obedecido a Jeová antes e sabiam que podiam obedecer de novo. Eles disseram: Nosso Deus a quem servimos pode nos salvar, ó rei. Mas mesmo que ele não faça isso, nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Os amigos de Jeová sempre obedecem a ele. Mas como Jeová salvou eles?
Aham, você quer saber, não quer? Que tal ler a história inteira e aí descobrir a resposta? Sempre tire tempo para aprender com os amigos de Jeová. O que você acha? Como Ananias, Misael e Azarias mostraram que eram amigos de Jeová? Quando é difícil para você obedecer a Jeová? E como você pode obedecer a Jeová igual a eles? Muito bem. Vamos ficar devendo algumas crianças para os irmãos. Como sabe, na nossa congregação não temos tantas crianças, né? Algumas estão de férias, mas eu sei que tem um pouco de criança em cada um dos irmãos, então convido os irmãos a nos ajudar a responder essa pergunta, né? A primeira pergunta: como Jeová salvou seus amigos? Opa, tem um jovem corajoso aqui. Por favor, você aqui no meio. Quiser falar seu nome também? Felipe. Ele enviou um anjo que os protegeu. Muito bom, obrigado, Felipe. Exatamente. Ainda irmão Luiz, por favor. Um outro ponto fundamental que eu achei, que o rei exigiu deles comidas, por exemplo, de qualidades, né? Mas eles não entraram em comer aquelas iguarias do próprio rei. Eles foram fiel a Jeová. Muito bom. Obrigado, irmão Luiz. Excelente. Segunda pergunta. Como Ananias, Misael e Azarias mostraram que eram amigos de Jeová? Irmã Sandra, por favor. Então, porque eles não se curvaram diante da estátua, e assim eles provaram que eram leais a Jeová, amigos de Jeová, que sabiam que isso envolvia idolatria, desobediência ao Deus verdadeiro. Muito bom, excelente. Irmão Rafael, lá no fundo, por favor. E um detalhe importante é no que eles falaram para o rei. Eles falaram que eles não iam adorar aquela imagem, mesmo que Jeová não salvasse eles. Então, eles estavam dispostos a ser amigos de Jeová, não importa o que acontecesse. Muito bem, obrigado, Rafael. Ainda... Desculpa, irmã. Patrícia. Patrícia. E também, eles decidiram não comer aqueles alimentos impuros que aqueles povos estavam comendo. Então, eles obedeceram a Jeová em todos os sentidos. Obrigado, irmã Patrícia. Excelente. Terceira pergunta. Quando é difícil para você obedecer a Jeová? Interessante essa pergunta, né? Irmão Alexandre, lá atrás, por favor. Então, muitas vezes, quando estamos sendo pressionados a fazer algo que desagrada a Jeová. Até mesmo Pedro, né, negou Cristo. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado, as pessoas estavam perguntando para ele, né? Então, muitas das vezes, né, o medo do homem pode fazer com que pecamos, né, e até mesmo desobedecemos a Jeová. Excelente. Obrigado, Alexandre. Irmão Alberto, por favor. A nossa imperfeição é um desafio, lidar com ela. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, diz que quando ele queria fazer o que era direito, estava presente nele aquilo que é mal. Então, quando a gente tem que lidar com as nossas imperfeições, é um desafio obedecer a Jeová. Com certeza. Última pergunta. O que você pode fazer para obedecer a Jeová? Irmã Adriana Camargo, lá no fundo. O que vai me ajudar é a oração a Jeová, ler a Bíblia e também pensar no servo de Jeová no passado, como nós vimos hoje no vídeo, dos três hebreus. Excelente. Muito bem. Obrigado, irmã Adriana. Irmã Jéssica. Algo também que pode nos ajudar é nos preparar para possíveis situações que a gente vai enfrentar, que pode ser um desafio para a nossa
obediência a Jeová, né? Então, na escola, os jovens, também no trabalho, quem sofre algum tipo de pressão, pode pensar em possibilidades que podem acontecer e se preparar antes para que elas não sejam um laço. Com certeza, né? E assim, irmãos, vimos que se nos lembrarmos de Jeová como a nossa rocha, a rocha de nossa fortaleza, Jeová sim pode nos proteger, ele pode livrar a provação, ou às vezes ele pode proteger a nossa amizade com ele e permitir que passemos por aquela provação. Mas lembrar que Jeová é a nossa rocha nos ajuda a lembrar que ele é firme, ele é confiável e Jeová sempre estará do nosso lado. Excelente, irmão Juan. Apreciamos muito a forma excelente que o irmão conduziu aqui a parte e também a participação de todos. Agora, nosso irmão Antônio vai falar para nós sobre o próximo tema. Tire tempo todos os dias para aprender com os amigos de Jeová. Vamos dar atenção aqui para o nosso irmão Antônio. O tema desse pequeno discurso é: tire tempo todos os dias para aprender com os amigos de Jeová. Então já foi até falado no início aí quem são esses amigos, alguns deles, né? A série de vídeos animado foi criado e gravado, irmãos, para as crianças que estão aprendendo a ler ainda, ou estão praticamente na escola, para jovens realmente. E essa série nos ensina, irmãos, sobre as pessoas que amam a Jeová de coração. Esses vídeos também incentivam as crianças a sempre tirar um tempinho para aprender com os amigos de Jeová. Então tem essa série de vídeos que são muito interessantes, não só para as crianças, né? Para nós também. Nós costumamos assistir, realmente são vídeos que nos animam devido à qualidade dessa gravação. É interessante que, falando sobre os amigos de Jeová, nós podemos apreciar as qualidades desses amigos. E pode notar que a maior parte das qualidades é a fé e a coragem. Porque em todos esses personagens que eu anotei aqui, eles precisavam ter coragem para enfrentar situações difíceis que eles estavam enfrentando, como enfrentar o rei, como enfrentar situações difíceis. Fala de muitos deles aqui, mas todas elas falam da coragem. E aqui nós temos duas perguntas, irmãos, que os irmãos podem ficar à vontade para nos responder. A primeira é: como você pode tirar tempo todos os dias para aprender sobre Jeová e os amigos dele? A irmã Ágata aqui na frente. Nós podemos por estudar a Bíblia e meditar nessas histórias desses amigos de Jeová. Achei interessante no vídeo que a gente viu na parte anterior que o jovenzinho usou a criatividade. Ele fez desenho, falou que fez uma obra de arte, mas sobre algo que ele tinha aprendido, para contar algo que ele tinha aprendido. Então, nós podemos também usar a nossa criatividade. Talvez fazer desenhos, um mapa mental, perguntas que nos ajudem a aprender mais sobre esses amigos de Jeová. Isso mesmo, muito obrigado, irmã Ágata. Irmã, agora me esqueci o nome da irmã. Aqui na frente, por favor. Quanto mais simples uma informação chega para a gente, mais fácil a gente assimila ela. E a gente pode também usar os próprios vídeos, né, para isso, conforme a gente está no nosso dia a dia, talvez durante uma refeição, assistir esses vídeos, parar, pensar, meditar um pouco nesses exemplos. Isso vai ajudar a gente a memorizar os relatos com muito mais facilidade, essa mistura de informação simples e também de vídeo, de imagens. Muito obrigado, irmã. Nós sabemos que a gravação é muito mais fácil de gravar do que mesmo a leitura, né? A irmã é fiel ainda.
E algo que pode nos ajudar a tirar tempo todos os dias para aprender mais sobre Jeová é ter uma programação. Quando a gente tem estipulado um horário que a gente vai conseguir ler a Bíblia, estudar melhor, é muito mais fácil de a gente conseguir fazer isso todos os dias. Muito obrigado, Manfião. A segunda pergunta, sobre que personagens bíblicos você gostaria de saber mais e por quê? É bem pessoal essa última pergunta aqui. Irmão Luiz. Realmente eu estou fazendo até esforço para isso, porque foi um homem fiel a Jeová em todos os aspectos, embora tivesse muitos problemas, inclusive perdesse muitos filhos, e em todos os aspectos da sua vida ele foi atacado por Satanás e seus demônios, mas realmente Jeová aderiu ele como uma pessoa amável, que foi Jó. Obrigado, irmão Luiz. A mãe atrás, no meio, aí não dá para distinguir quem é. Um que eu acho interessante também é Davi, né? Mesmo sendo jovem, ele confiava muito em Jeová. Então, ele sempre buscava em agradá-lo, né? Então, aprender sobre ele me ajuda a lembrar que eu posso confiar em Jeová em qualquer situação. Muito obrigado. Atrás é a irmã Adriana. Eu gosto muito da história de Esther, que ela até salvou seu povo por causa do rei lá, daquela lei que colocaram que não podia, tinha que destruir o judeu. Então, ela mostrou coragem e foi falar com o rei. Como ela fazia tempo que ela não podia conversar com o rei, então ela foi, mostrou coragem e foi falar com o próprio rei, que era o marido dela. Então, Jeová usou ela para salvar o povo dele. Então, eu quero imitar o exemplo de Esther. E isso me ajuda muito. Muito bem, muito obrigado a todos pelos bons comentários. E nós também te agradecemos muito, irmão Antônio, excelente condução aqui dessa parte. Antes de nós passarmos aqui agora para o estudo bíblico, nós vamos ter o boletim número 8 de 2025. Vamos assistir a ele. Bem-vindos ao Boletim. Hoje, gostaríamos de compartilhar como a série A História e o Ministério de Jesus está ajudando os irmãos. Mas primeiro, algumas atualizações. Como vimos no último boletim, em outubro de 2025, o furacão Melissa atingiu várias ilhas do Caribe. Em Cuba, o furacão destruiu quase 70 casas de nossos irmãos e causou estragos em mais de 600. Além disso, houve um aumento nos casos de doenças sérias, como dengue, chikungunya e outras. Infelizmente, desde o início de dezembro de 2025, alguns irmãos e irmãs morreram por causa dessas doenças, e muitos outros estão infectados. A Comissão de Ajuda Humanitária está enviando mosquiteiros, repelentes e está dando treinamento para os irmãos se protegerem contra essas doenças. Nós agradecemos todos que apoiam a ajuda humanitária. Estamos orando pelos nossos irmãos e irmãs em Cuba e também pelos que estão os ajudando a enfrentar esses tempos difíceis. Nós sabemos que Jeová, o Deus de todo consolo, vai ajudar quem está enfrentando o luto agora. Recentemente, o corpo governante decidiu que, a partir de 1º de janeiro de 2026, os irmãos que têm 80 anos ou mais não servirão como membros da comissão de filial. Mas esses queridos irmãos vão servir como consultores da comissão de filial. Assim, as filiais e as famílias de Betel vão continuar se beneficiando da experiência desses irmãos. Nós agradecemos muito todo o trabalho que esses fiéis irmãos e suas queridas esposas fizeram. Esse ano, em Jakarta, na Indonésia, nós teremos 2 congressos especiais. O primeiro
foi nos dias 12 a 14 de dezembro. Mais de 3.300 irmãos e irmãs vieram de 9 países diferentes. A assistência chegou a mais de 13.600 pessoas. E ficamos felizes de receber 136 novos batizados. Nas próximas semanas, teremos mais 3 congressos especiais. Nos congressos, é muito bom estar com os irmãos e aproveitar o alimento espiritual. Um destaque dos nossos últimos 2 congressos foram os 3 episódios da série A História e o Ministério de Jesus. Quando a série foi anunciada na reunião anual de 2020, nós ficamos muito felizes. Mas talvez alguns se perguntaram: será que eu vou poder assistir no meu idioma? Com a ajuda de Jeová, o primeiro episódio foi traduzido em uns 450 idiomas. Hoje, essa série está disponível para ainda mais pessoas. Até agora, ela já foi traduzida em pelo menos 514 idiomas. De todos esses idiomas, mais de 80 não tinham nenhuma tradução dos evangelhos. E mais de 40 são línguas de sinais. Agora, a grande maioria das pessoas pode assistir à história e o ministério de Jesus em um idioma que elas entendem. O que as pessoas estão achando? Vamos ouvir algumas delas. Esse congresso, com certeza, foi muito especial, porque foi a primeira vez que pudemos assistir um vídeo longo assim em groenlandês. Todo mundo na assistência estava prestando muita atenção e ficou um silêncio. Eu não consegui tirar os olhos da tela. O vídeo me prendeu. Foi muito bom. Nós convidamos um surdo para assistir ao congresso e ele foi no sábado. Só que ele não ficou muito feliz quando ele viu que era um programa religioso. Mas nós dissemos que teria um vídeo sobre Jesus em língua de sinais e que ele poderia assistir o vídeo e depois ir embora. E ele decidiu ficar. E ele assistiu e gostou tanto que ele ficou o programa inteiro. Quando eu ouvi Zacarias e os anjos falando na minha própria língua, Ove Zacarias, chifukwa pemphero lawo lopembedzera liwu yandithu. Eu me senti muito encorajado e animado. Eu senti que Jeová realmente se importa comigo. E eu também pensei, parece que esse vídeo foi feito pra mim. Eu acredito que esse foi um dos melhores presentes que Jeová me deu desde que eu comecei a servi-lo. Que bom que eles podem ouvir no idioma deles. Como será que esses vídeos estão ajudando os nossos irmãos e irmãs? Uma família escreveu: graças à tradução do Novo Mundo, conseguimos ler os evangelhos. Graças às gravações em áudio, conseguimos ouvir os evangelhos. Agora, graças a essa nova série de vídeos, conseguimos ver, ouvir e sentir os evangelhos como nunca antes. Uma outra irmã escreveu: eu sempre tive dificuldades com baixa autoestima. Jesus veio à Terra como uma representação perfeita de seu Pai. Mas quando eu li os evangelhos, eu sempre imaginava Jesus como alguém mais sério. E em alguns relatos, até mesmo rígido. E eu imaginava Jeová assim também. Eu sempre tentava imaginar como seria estar presente em alguns relatos. Como seria estar ao lado de Jesus. Agora não preciso mais imaginar. Hoje, quando eu leio a Bíblia, me vem à mente a imagem de um homem amoroso, bondoso e com um sorriso carinhoso. Obrigada por me apresentar a Jesus e também por me permitir ver Jeová de uma forma diferente. Com certeza, muitos de nós concordamos com essas palavras. A série A História e o Ministério de Jesus também cria boas oportunidades para pregarmos. Vamos ver um exemplo na experiência a seguir. Estou tendo ótimas conversas com uma colega de trabalho que realmente ama a Bíblia. Eu a convidei para o congresso, mas infelizmente ela não pôde ir.
Então eu enviei os 3 primeiros episódios do vídeo de Jesus. E ela amou. Tanto é que ela demorou algumas semanas para começar o episódio 3 porque ela não queria que acabasse. Uma coisa que ela gostou muito é que ela conhecia o roteiro. Ela podia acompanhar as falas na Bíblia. Acho que ela decidiu estudar a Bíblia porque ela gostou muito dos vídeos. Já estamos na lição 6 do livro Seja Feliz. E ela está gostando muito. E também gostou das 2 reuniões que já assistiu. Eu fico muito feliz de ver como ela é grata por tudo que ela está aprendendo de Jeová. Que boa experiência! E pense só, agora quando encontrar alguém que disser as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus. Temos uma boa resposta para dar. A série A História e o Ministério de Jesus. Como já falamos, estamos tentando traduzir essa nova série de vídeos também em idiomas menores. Também estamos nos esforçando para que mais pessoas possam assistir ao congresso no seu próprio idioma. Por exemplo, alguns idiomas pequenos não conseguiam fazer os 3 dias do congresso. Geralmente, porque eles tinham poucos irmãos qualificados para fazer os discursos. Por isso, alguns desses idiomas tinham apenas 1 ou 2 dias de congresso. O corpo governante fez algo para que mais irmãos possam ter os 3 dias do congresso. Em maio de 2025, um congresso em inglês foi gravado. Os discursos foram transcritos e enviados para as filiais traduzirem e gravarem nos idiomas necessários. Queremos que o maior número possível de irmãos locais façam os discursos, mas se não for possível, as gravações traduzidas podem ser usadas no programa. É muito bom que os nossos irmãos e irmãs assistam ao congresso de forma presencial e que escutem os discursos ao vivo. Mas quando isso não for possível, graças a essa nova provisão, agora mais irmãos e irmãs podem assistir aos 3 dias do congresso, em seu próprio idioma. Muito obrigado a todos que trabalham muito para preparar e organizar os congressos ao redor do mundo. Antes de terminar, estamos felizes de anunciar o lançamento da entrevista completa com o irmão Neged Teklemarian. O vídeo será lançado em inglês, mas logo ficará disponível em outros idiomas. Incentivamos que você assista a essa história de perseverança. Sua fé será fortalecida ao ver como Jeová ajudou nossos queridos irmãos que perseveraram fielmente numa prisão em péssimas condições por mais de 26 anos. Depois de assistir ao vídeo, com certeza você vai querer fazer o que diz Hebreus 13:3. Lembre-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Até 12 de dezembro de 2025, mais de 270 irmãos e irmãs no mundo inteiro continuam presos por causa de sua fé. Por favor, continuem a orar por esses irmãos leais. Neste boletim, foi muito bom ver como Jeová está cuidando das necessidades espirituais de seu povo em todo o mundo. É como diz o Salmo 145:16. Tu abres a mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. Oramos para que Jeová continue abençoando os esforços para produzir os próximos episódios da História e o Ministério de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, saibam que nós amamos muito todos vocês. Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting. Esses boletins são muito bons, né? Nós gostamos de ver as novidades e também nos sentimos mais próximos, né, dos irmãos do corpo governante. Agora aqui para o então, estudo bíblico de congregação, nosso irmão Rodrigo vai então conduzir para nós a história 50, a introdução da sessão 9 e a história 51 em um tempo reduzido, né, Rodrigo? Vamos lá.
Vamos lá, irmãos. Tempo reduzido, mas contamos com a ajuda de vocês aí, tá certo? Como já mencionado, estamos na história 50, 51, na sessão também, que iremos adentrar, que é a sessão 9. Contamos com o comentário dos irmãos aqui. Vocês que também estão no Zoom aqui, estou acompanhando vocês aqui. Aí vocês podem levantar as suas mãos, que a gente vai fazer um máximo para chamar todos. Tá certo? Não temos a leitura hoje, irmãos, mas aí vamos ter bastante comentários dos irmãos aí. Tá certo? Começando, irmãos, aqui na história 50, Jeová defende Jeosafá. A primeira pergunta que nós iremos considerar aqui: que coisas boas o rei Jeosafá fez? Que coisas boas o rei Jeosafá fez? A nossa irmã Celina aqui no meio. Ele acabou com a adoração de Baal em seu reino, né? E ele queria que todos obedecessem a Jeová. Perfeito. Nosso irmão Catardo. E outra medida muito importante que ele adotou foi designar, através de todo o país, juízes, homens que conheciam bem a lei. Provavelmente a maioria deles eram levitas, que ensinavam a lei de Jeová para o povo. Conhecendo a lei de Jeová, o povo pôde obedecê-lo e assim receber as bênçãos de Jeová. Perfeito. Agora, a segunda pergunta, irmãos. Como Jeová protegeu Judá? Como que Jeová protegeu Judá? O que você analisou aí? Como que Jeová protegeu Judá? Nosso irmão Luiz. Então, um ponto que ele protegeu aqui, que o rei Ezequias confiava em Jeová, ia salvar Jerusalém e não se deixou levar pelas ameaças dos assírios. Nosso irmão Alberto aqui na frente. Ele fez com que os inimigos lutassem uns contra os outros, né? Fez com que os amonitas e os moabitas lutassem entre si. Perfeito, exatamente. Os irmãos querem comentar essa imagem referente à história número 50, que vai aparecer na tela para vocês? O que os irmãos conseguem observar sobre essa imagem referente ao relato que nós estamos lendo agora? O que os irmãos conseguem observar? A irmã Stephanie. Não, Sofia, desculpa, Sofia. Nessa imagem eu consigo notar a coragem do rei Josafá junto com os cantores, né? Com certeza ele tinha clamado a Jeová alguns dias antes do que ele deveria fazer, e Jeová escutou a oração. E o que eu mais acho interessante é que oração significa orar mais ação. Então Josafá pediu ajuda por meio da oração e ele tomou ação. Ele foi lá na frente como Jeová havia ordenado e no final Jeová abençoou, né? A gente sabe que ele nem precisou se preocupar que os próprios moabitas e os amonitas brigaram entre si. Perfeito. Nosso irmão Rafael lá no fundo. Algo que eu acho muito interessante nessa imagem é porque Josafá ele escutou a voz de Jeová. Jeová falou: vocês não deverão lutar. E Josafá demonstrou que ele confiava em Jeová porque ele colocou os cantores na frente de todo o povo. Então ele saiu determinado a escutar a voz de Jeová, ele mostrou plena confiança naquilo que Jeová orientou a ele e ele demonstrou isso na prática. Perfeito. Agora a seguinte pergunta, meus irmãos. O que este relato nos ensina sobre Jeová? O que esse relato nos ensina sobre Jeová? Lá no fundo, a nossa irmã Adriana. Assim como Jeová escutou o rei Josafá, também Jeová nos escuta por meio das nossas orações. Também ele protege aquele que ele obedece a ele e confia nele também. Perfeito. E a próxima pergunta aqui. Que lições práticas podemos aprender deste relato, meus irmãos? Que lições práticas nós podemos aprender desse relato? A irmã Priscila.
2 Crônicas 20:12, Josafá orou a Jeová dizendo que eles não podiam fazer nada diante daquela multidão e eles não sabiam o que fazer. Mas os olhos deles estavam fixos em Jeová, então eles confiavam na sua salvação. Então, o que eu aprendi é que quando passamos por grandes desafios, a gente pode imitar Josafá por fixar nossos olhos não nas nossas forças, mas em Jeová, tendo a certeza da sua ajuda e da sua orientação, e Jeová pode nos ajudar de forma surpreendente. Perfeito, exatamente. A irmã Fernanda aqui na frente ainda. Também, 2 Crônicas 20:17, fala para a gente ver a salvação de Jeová e tomar a nossa posição. E fazemos isso por apoiar o reino de Deus. Essa é a nossa forma de tomar nossa posição nessa luta, né? Apoiando o reino de Deus. Perfeito. Nosso irmão David lá no fundo. Um ponto interessante é que, quando nós passamos por situações difíceis, a confiança em Jeová traz paz. E nós até podemos aproveitar essas oportunidades para louvar a Jeová, assim como os cantores lá no passado, né? E sempre lembrando que obedecer a Jeová é a melhor direção, né? Em vez de confiar na força humana ou em números. Perfeito, exatamente. E o comentário da nossa irmã Carol. E a orientação que Jeová deu para Josafá e aqueles homens, talvez não parecia fazer muito sentido, né? Eles foram cantando para Tecoa e foram lutar, né? Informação, foram lutar, mas foram cantando, né? Será que na grande tribulação nós também vamos receber algumas instruções parecidas com essas, né? Que talvez aos olhos humanos não façam muito sentido? Mas a nossa atitude deve ser a mesma de Josafá e daqueles homens. Mostrar obediência, confiança e paciência, confiando em Jeová, permanecendo ao lado dele, obedecendo às orientações dadas pela dianteira. É isso que vai garantir a nossa salvação. Perfeito. Quantos relatos nós podemos aprender sobre Josafá, na verdade? Agora passamos aqui, irmãos, para agora a sessão 9. Nós vamos ver, aprender nessa sessão 9, relatos de personagens que tiveram muita fé. Temos 5 relatos aqui, que os irmãos podem comentar, um por um. Que personagens que nós iremos analisar nessa sessão 9? Que iremos analisar que tenham fé. Lá no fundo, a nossa irmã Renata. O primeiro. O primeiro relato que nós vamos considerar aqui é da menininha israelita, né? Que tinha fé em Jeová, que ia curar o rei Naamã. Perfeito. O segundo relato, a nossa irmã Ieda, aqui no lado esquerdo. O segundo relato é sobre o profeta Eliseu, que ele não tinha dúvidas de que Jeová iria protegê-lo do exército inimigo. Obrigado, nossa irmã Ieda. O terceiro, a nossa irmã Marina, aqui na frente. Aqui na frente. O sumo sacerdote Jeoiada arriscou a vida para que Atalia não matasse o pequeno Jeoás. Perfeito. Obrigado, Marina. A nossa irmã Margarete aqui na frente, ô Jesus. O próximo fala que o rei Ezequias confiava que Jeová ia salvar Jerusalém e não se deixou levar pela ameaça dos assírios. Perfeito. E o último ponto que nós vamos ver, nossa irmã, a esposa do irmão Messias. O rei Josias acabou com a idolatria em Judá e restaurou o templo, e também ajudou o povo a voltar-se para Jeová. Obrigado, minha irmã. Maravilha. Vamos ver esses relatos na sessão 9, né? Vai ser bastante relatos que nós iremos aprender bastante. E aqui tem um quadro, né? O que a criança deve aprender, né? Mas o que nós também podemos aprender. Podemos citar esses 3 pontos? Quem gostaria de citar esses 3 pontos desses relatos aí no fundo? A irmã Mariela, lá no fundo. Então, a criança pode aprender como ela pode falar a outros, né, sobre Jeová. E que se a gente fizer o que é certo, Jeová ele promete ficar do nosso lado. E assim como Jonas, temos que fazer o que Jeová pede e não reclamar quando as coisas não saem do nosso jeito. Maravilha. Então vamos ver agora esse relato de fé. Agora na história número 51, Naamã e a menina israelita. Vamos para a primeira pergunta, meus irmãos. Aqui é o... Será que foi fácil para a menininha israelita falar com a esposa de Naamã? Será que foi fácil?
lá no fundo, nosso irmão Marcos? Com certeza não foi fácil. Ela era uma estrangeira em uma terra desconhecida, trabalhava como empregada em uma casa de uma família síria que não adorava a Jeová. Além disso, Naamã era um chefe do exército sírio, o que provavelmente intimidaria ela também. Só que, pelo relato que nós conhecemos, ela teve a coragem de falar com a esposa de Naamã, porque ela queria ajudar o seu senhor, porque ela também tinha muita fé em Jeová. Perfeito, exatamente. E na segunda pergunta, irmãos, o que você acha que ajudou a menininha a ter coragem? Lá no fundo, nosso irmão Camargo. É o amor por Jeová. Perfeito. Obrigado, irmão Camargo. A Lufiega aqui na frente, por gentileza. Então essa menina era bem jovem, estava num país diferente, mas aí a gente vê o papel que os pais têm quando eles ensinam bem os filhos desde pequeno. Talvez eles tenham contado para ela o que Jeová tinha feito por meio do profeta Eliseu. Ela nunca tinha visto Eliseu curar alguém com lepra, mas a fé dela era tão forte naquilo que os pais tinham ensinado, no que Jeová podia fazer, que ela com certeza orou e teve coragem para falar. Perfeito. Lá no fundo, a nossa irmã Débora. Desculpa, é Patrícia. Patrícia Cuco. Eu achei interessante que a Bíblia não fala o nome dessa menininha, mas Jeová fez questão de que o relato dela estivesse escrito para que a gente pudesse aprender. Naquele local que ela estava, ninguém adorava Jeová, somente ela. E ela era bem jovenzinha para a idade dela. Então, isso mostra que o apreço e a fé por Jeová era muito grande. Perfeito. A nossa irmã Sara aqui na frente, por gentileza. Esse relato também nos ensina muito sobre Jeová, sobre a sua misericórdia e a sua imparcialidade. Porque imagina, Naamã era o chefe do exército sírio, atacou Israel, levou muitos deles como cativos, igual a menina israelita, e ainda assim Jeová mostrou essa misericórdia para ele, por dar essa oportunidade para ele. Então, eu gostaria também de imitar a misericórdia de Jeová, por também dar testemunho a todos, sem também fazer nenhum julgamento inicial. Obrigado, irmã Sara. O que nós aprendemos, o que ensina sobre Jeová nesse relato, irmãos? Aqui é o nosso irmão Emerson, aqui na frente. Dá para a gente aprender um pouquinho também, porque essa menina ela tinha tudo para ser revoltada, pagar o mal com o mal, né? Mas ela viu o sofrimento de Naamã e ainda deu um conselho para ele poder ficar livre do problema que ele estava passando, né? Então a gente aprende como uma criancinha que adora Jeová, ela também pode aprender a não pagar o mal com o mal. E o conselho que ela deu ajudou ele a se restabelecer. Então assim a gente também quer tratar aqueles que nos perseguem, especialmente pelo tempo que a gente vai passar durante a grande tribulação e vamos talvez ter que enfrentar situações assim. Perfeito. Nossa irmã Beatriz aqui no meio. É interessante a gente ver também que, pelo relato, Naamã não era um homem humilde, né? Então, à primeira vista, a gente diria até que ele nem merecia receber essa cura. Mas a gente vê que Jeová curou ele da mesma maneira. E, muito provavelmente, o que motivou Jeová a fazer isso foi a fé da menininha e não o merecimento daquele homem, né? Então, isso também faz a gente pensar que não devemos julgar, né? Quem está no campo, talvez a gente ache que não mereça, mas Jeová pode sim ter misericórdia daquela pessoa. Perfeito, obrigado, Bia. Nosso irmão Paulo. Também um ponto sobre a atitude de Naamã, quando ele foi plenamente obediente, né? Ele seguiu exatamente a orientação dada por Jeová, quando ele mergulhou 7 vezes no Jordão, aí aconteceu a cura. Então é uma lição importante para nós que Jeová exige obediência completa, né, às suas instruções. Então nós precisamos obedecer completamente às instruções, mesmo que as orientações de Jeová às vezes pareçam para nós talvez diferentes ou simples demais, mas devemos sempre confiar e obedecer. Perfeito. Meus irmãos, o tempo acabou. Mas vemos que com um relato de coragem, relato de fé,
desses servos fiéis de Jeová, também nos fortifica, né? Nesse fim desse sistema. Muito obrigado, viu? Nós também agradecemos muito, irmão Rodrigo, excelente condução, e também foi muito bom ouvir os comentários dos irmãos super bem preparados. Então, na nossa reunião hoje, nós vimos aqui como que Jeová recompensa, na verdade, uma recompensa diversa para os que tratam mal o povo de Jeová, muito bem explicado aqui, que recompensa que eles vão receber. Nós também tivemos algumas dicas bem interessantes que nós podemos continuar aplicando no nosso ministério, no nosso testemunho. Também a consideração dos vídeos das crianças, né? Vídeo feito para as crianças, mas que todos nós tiramos muito proveito. Eles são ótimos. Na próxima semana, na reunião, nós vamos ver algumas lições bem importantes, ou bem interessantes, que nós podemos aprender com Sebna, relacionado com disciplina e também com humildade. E também nós teremos a recapitulação da nossa assembleia, que nós tivemos então no último final de semana, com o superintendente de circuito. Nós agradecemos muito, então, a presença, a participação de todos. E nós vamos, então, concluir nossa reunião entoando um cântico de louvor ao nosso Deus Jeová. Aqueles que puderem, por favor, se levantar. O cântico de número 73 tem o tema Dá-nos coragem. E logo após, o irmão Fabrício vai fazer a oração final para nós.